Tudo bom, pessoal? Meu nome é Deis, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Hoje eu quero conversar com a Aline. Eu conheci a Aline no nosso grupo do Facebook. Se tu não sabe, a gente tem um grupo de Facebook. No momento que a gente está gravando isso aqui, tem mais de 5.400 pessoas profissionais nesse grupo. Para te entrar nesse grupo, ele é totalmente gratuito, é só olhar aqui na descrição do vídeo, clica e preenche o formulário. Se não preencher o formulário, eu não vou te aceitar lá no grupo, porque eu não quero qualquer pessoa fazendo spam lá e de repente eu não te conheço, eu quero saber que tu realmente preencheu o formulário, eu quero te conhecer. E a Aline fez um post lá no nosso grupo, né? E eu gostei muito do post, e o pessoal também gostou muito desse post. E o nome do post é O que não fazer quando for criar o seu SaaS ou uma startup. Aprendizados e vivências práticas. E daí eu pedi para a gente conversar sobre esse post dela lá, e vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da Aline. Tudo bom, Aline? Tudo jóia. Obrigada Conta pelo um pouco, convite. então. Me conta um pouco. Tu trabalhou com consultoria, tu já me falou anteriormente, e tu montou teu... É um SaaS Marketplace, né? Isso, é um SaaS/Marketplace. O foco principal é o Marketplace, mas ele tem uma pegada aí de gestão da rotina do compositor e de quem compra a liberação. Aí eu vou explicar um pouco mais para vocês. Mas isso, eu vim da consultoria, né? Desde 2019, eu entrei no mercado da consultoria para empresas SaaS de tecnologia focada em Customer Success, ou sucesso do cliente, né? Conhece, que é a área que cuida do pós-venda, da experiência aí quando o cliente fecha contrato, né? Então, eu dava consultoria para essas empresas disso, né? Mas a minha história com SaaS, tecnologia, começou bem antes, lá em 2016, quando eu fui gestora de um SaaS para condomínios, depois trabalhei num SaaS para advogados, e aí me apaixonei por esse mundo, estou aí desde E então. resolveu empreender também. E resolvi empreender porque sempre foi um sonho, assim, que eu tô realizando agora e pretendo aí continuar pro Se resto. quiser contar um pouquinho dessa época da época que tu trabalhou com CS e da Uhum. consultoria, né? Tá, falo. Isso, a consultoria de CS surgiu muito por conta desse trabalho, né, que eu O trabalhei. áudio tá bom, tá? Não precisa... Ah, tá bom? Então tá bom. Tá bom? Surgiu muito por conta desse meu trabalho nessa startup de advogados, né, software para gestão de escritórios de advocacia, e eu era CS lá. E aí foi que eu conheci e vi que aquilo era o futuro, assim, que as empresas têm que olhar para cliente, né, customer centric. Aprendi muito em termos de metodologia, processo. E aí eu saí dessa empresa para ajudar uma outra empresa SaaS a estruturar a sua área de CS, entre outras, né, de SaaS. Uhum. O quão grande eram essas empresas? Só para ter uma noção, como tu não falou o nome, eu acho que tu pode falar o tamanho. Claro, claro. No caso dessa startup de advocacia, eles tinham, na época, assim, mais de 4.000 clientes na carteira, Uhum. tinham um time de mais de 50 pessoas, só no CS nós éramos em 8, então era Uhum. bem estruturada, porque ela estava dentro de uma grande corporação, né? Uhum. Era uma CVC ali, né? Que é quando você investe em startups e que coloca dentro da empresa, né? Sim. E, e aí eu tava nela, e depois eu saí para também uma outra grande empresa, que eu fui aí como consultora de software de gestão odontológica, de clínicas odontológicas. Uhum. E aí a gente vem fazendo um trabalho de estruturação do zero, assim, e aí lá a gente precisou até na área de vendas eu entrei, estruturei a área de vendas lá junto com o CEO, e é um Uhum. grande software de mercado, já tem mais de 6.000 clientes, mais de 20.000 usuários, tá há mais de 30 anos no mercado, então é uma grande empresa que fez esse movimento aí de sair do desktop e Ah, ir legal. para o SaaS. Então eu Uhum. peguei bem esse momento aí, ajudei o CEO lá a fazer essa transição. Uhum. E Foi daí aí que eu tu... aprendi muito. Tá, mas ali era como funcionário ou era consultoria mesmo? Aí era consultoria. Aí eu comecei em seguida a pegar mais clientes e assim que eu comecei. Tá, e tu me Então, falou antes ali que tu cansou da consultoria porque tu viu alguns problemas, né? E daí é, tentou tá indo para o SaaS, né? exato. Eu adoro consultoria, eu adoro lidar com pessoas, ver o progresso da empresa, criar processo, manual, playbook, essa é a minha... Eu gosto muito disso. Porém, você vende horas, né? E não é escalável. E aí, isso é uma coisa que me pegava bastante na consultoria, porque eu não via
e eu tenho uma ambição, né? Eu tenho meus objetivos pessoais, e eu vi que com a consultoria seria difícil aquilo, sabe? O mercado de consultoria em si também é complicado, tem uma má fama, é um pouco difícil também o mercado de consultoria em si, né? O empresário brasileiro não tem muito costume de contratar consultoria, também isso é um Hum. fator complicado, eles querem fazer tudo dentro de casa, quer aprender na porrada. Eu era assim, Então, viu? é, Aham. Mas mudei de ideia, ainda bem. E as é, consultorias me ajudaram bastante. Mas eu nossa, entendo o empresário porque tem muito trambiqueiro por aí. exato. Então, isso queima filme e é ruim, sabe? Atrapalha o trabalho do consultor que quer realmente ajudar, sabe? E aí, quando entra o consultor na empresa, isso também pode gerar ali um clima complicado, então aí muitos evitam. E aí, tudo isso junto foi me desanimando um pouco, mas eu ainda tenho alguns projetos, né? Tem alguns clientes, assim, estão comigo desde o começo, eu continuo ajudando, porém, venho fazendo esse processo de transição para o mundo tecnológico aí, quase que 100%, porque é o meu objetivo. Mas nada contra consultoria, adoro, e nunca Sim. digo nunca, né? Mas, assim, A gente escolhas estava falando, pessoais. a gente tava falando antes aqui sobre o problema da consultoria ser vender tempo. Mas é legal a consultoria, por exemplo, aqui o pessoal do Venda SaaS que me segue, todo mundo me pede consultoria, eu não faço consultorias, mas eu não sou absolutamente contra de algum momento eu fazer alguma consultoria, não necessariamente para, vou ganhar dinheiro de verdade com isso daqui, mas para afiar a faca, testar coisas diferentes com empresas diferentes e, de repente, aprender, né? Mais como uma ferramenta de aprendizado, ajudar uma pessoa e aprender ao mesmo tempo, do que de verdade como um modelo de negócios, né? Eu não, pelo menos eu não vejo, eu vejo o SaaS como superior à consultoria. Eu também, 100%, assim, em termos de modelo de negócio, 100%. Eu gosto do consultor. Eu contrataria consultor, assim, super. Mas para mim, ali, como profissional, eu optei por ir para SaaS, para tecnologia, por tudo isso que eu falei. E é isso mesmo, Davidson. A gente aprende muito com os nossos clientes, né? Aprendi muito, muito, muito. Dei consultoria, mas aprendi muito. Então, foi uma escola, assim, realmente, da vida real. Sim. E me fala um pouco do teu SaaS, então, tá? Deixa eu... É HitBiz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a URL do SaaS da Aline, se quiserem conhecer. Mas fala um pouco do teu SaaS. Isso. O SaaS, hoje, né, eu tenho um sócio, o Fábio, que ele é músico, então a ideia inicial começou com ele porque ele tinha dificuldade de contratar liberações. Para quem não conhece, quando você precisa de uma música para um projeto, você como artista, se você não é compositor, você compra uma liberação de algum compositor. E ele sentia essa dor e falou para mim na época, nossa, podia ter uma plataforma, porque eu já era da tecnologia, né? Então ele falou para mim dessa dor e aí eu falei, nossa, que ideia legal, eu acho que isso pode dar um negócio. E fui pesquisar, né? Fui pesquisar, a gente fez toda a lição de casa, né? Enfim, qualquer hora eu posso fazer um post lá falando da ideia até lançar. Sim, isso é interessante. E aí a gente resolveu fazer o projeto e aí aqui estamos, né, ele é um marketplace barra SaaS, eu diria, porque ele tem ali dentro algumas funcionalidades de gestão de rotina para o compositor, né? Então, o compositor, enfim, ele tem algumas necessidades aí no dia a dia para gerenciar o portfólio de composição dele, que são importantes, né? Então a gente pensou numa solução que agregasse todo o processo do compositor, desde a ideia, gravação da guia, que a gente chama, né? Que é gravar a música, nem que seja voz e violão, Hum, Sim. e na internet, para que outras pessoas conheçam o trabalho dele. E aí ele tem um trabalho também de registrar essa composição para que não tenha plágio, né? Para que ninguém roube ali. Então, ele tem que ter uma preocupação, se profissionalizar mais, sabe? Então, a gente Aham. visa isso. Então, a ideia é, se eu quero, eu sou cantor, digamos, Uhum. mas não sou compositor. Eu busco lá no portal de vocês alguma música que seja do meu interesse e vai ter em áudios de voz e violão. Eu penso, eu quero comprar essa música aqui e vou pagar pro compositor para ter acesso a ela, para Isso. poder vendê-la. Exato. E assim, você
Tem compositor lá que posta música que você fala, nossa, mas já é a música final, porque o cara é profissional, ele gravou a guia em estúdio, parece um artista mesmo já cantando. Então, mas a plataforma, ela é democrática, você pode escolher lá o projeto que for mais adequado ao seu perfil como artista. Tá, e daí tem essa parte que é da gestão ali, né? É pro compositor Pro compositor. ou pro artista? Pro compositor. Lembrando que ali a gente tem obras inéditas, né? Porque na indústria da música, a indústria da música ela é bem complicada. São poucas pessoas, assim, que conhecem a fundo. Mas ela é... A indústria, a música, ela tem a obra, que é inédita, que é o que tem lá, e tem fonograma, que é a gravação. Se você, como artista, gravou, já virou um fonograma, tá? E lá é para obra inédita. Então, tive aqui a ideia, postei, é isso lá, né? E aí, quando você cria uma obra inédita, você precisa fazer o registro dela, que é um carimbo no tempo, tipo, para você comprovar o princípio da anterioridade, que eu compus primeiro, né? Para ninguém roubar. Lá tem essa questão de subir a música, registrar, né, essa música, esse registro de autoria, hoje lá na nossa plataforma é feito por NFT. Então, ele gera um NFT da música, Que legal. que gera um certificadozinho lá para ele. Aí ele coloca lá no estúdio. Ele pode publicar na loja ou não, tá? E aí ele pode também organizar essas composições em pastas e compartilhar o link dessas pastas com produtores, com gravadoras, com artistas. Então, a nossa ideia foi... Ele pode ir atrás também, não basta, entrei no portal e... Não, ele pode. Tanto é que ele tem um perfil dele lá, que tem as redes sociais, uma bio. Ele pode gerenciar o portfólio de música deles lá. Tem muito compositor que usa RTBs para subir só para registrar a anterioridade, o carimbo no tem, e mantém lá, e não necessariamente ele vai vender aquilo. E a plataforma também tem outra característica, sabe, de gestão, que é quando acontece a liberação, se acontece, a plataforma faz o disparo dos contratos, né, para as partes assinar, e acompanha ali as assinaturas, gera o contrato assinado e aí libera a obra para a pessoa fazer o download para quem comprou. Que legal. Tá? Bem completo. Ele é completo. E tem uma característica de split também que na composição, porque uma música pode ser feita por vários compositores. Então, essas pessoas físicas, né, precisam receber proporcionalmente a parte que lhe cabe daquela obra, né? Então, tem essa gestão de pagamentos também de acordo com o percentual de cada compositor, que é uma coisa que hoje se faz na mão, ou a gravadora, o artista paga só para um e esse um que divide, sabe? Então, a gente fez com esse cuidado aí para que todas as partes que compôs aquela música receber certinho o seu contrato, receber certinho na sua conta. Então, tem essa gestão. Tá, e tu tá atrás de um sócio programador. Sim, porque como vocês viram lá no post, a gente começou com uma software house. Nada contra a software house, tá, gente? É que para nosso porte, nós somos, imagina, para o nosso porte e para ser um MVP, não comporta. Que é eu que eu não recomendo, tá? E aí a gente começou como dava, para poder pôr o projeto que assim, na ânsia, né, de fazer acontecer. Até quando tem dinheiro, eu acho que é muito perigoso, porque aí quando você tem dinheiro, você não pensa de E foi o que aconteceu, a gente com o dinheiro falou, não, vamos dar um jeito, vamos fazer. E foi assim, por isso que a gente precisa de alguém de produto daqui para frente, para poder fazer as alterações que precisam, acompanhar a performance, tocar o produto mesmo, né? Então, se vocês quiserem conversar com a Aline, eu vou deixar o teu Instagram, de repente, aqui. Tu tem Instagram, né? Tem. E daí, entra em contato com a Aline, se tu se interessou pelo projeto, quer conversar com ela. Acho que vai lotar tua caixa, Aline, de gente querendo conversar contigo. Tá, então vamos falar um pouco sobre o teu post que tu fez lá, né? O que não fazer quando criar o seu SaaS ou uma startup. Aprendizados e vivência prática. Tá, eu vou ler por cima aqui e a gente vai comentando, pode ser? Claro, pode ser. Tá, esse texto é da Aline. Eis aqui tudo o que aprendi com base na pancada após 2 anos de lançamento de uma plataforma que continua na luta da sobrevivência. Resolvi escrever esse artigo, pois acredito que vai te poupar tempo e frustração nessa jornada. Tudo que está nesse texto senti na pele
e ainda continuo sentindo efeitos de tudo isso, tá? Então, primeiro tópico aqui, fazer um MVP com uma software house. Quer comentar? Que o que não fazer, né, É, exatamente. Aqui, que é assim, gente, eu não sei o que você tem que fazer, porque não existe uma receita de bolo, vai depender do seu nicho, do seu mercado. Mas eu sei, pela minha experiência, eu não recomendo que você faça. E essa foi uma das questões que é você, por mais que você tenha dinheiro, começar com uma software house, porque a software house, ela dá muito certo com clientes grandes. Não é o caso de quem está começando, né? E ela tem prioridades também. Obviamente, ela atende lá a Lufo. Quem é você na fila do pão ali para ela dar prioridade? Ela provavelmente vai colocar alguém júnior para fazer o seu projeto. Daí não faz sentido, né? Sim. Então, essa foi uma dor que a gente sentiu. Não por incompetência da software house. Aliás, eles são muito competentes, deram o suporte. Mas é uma questão de time mesmo, momento. Economiza esse recurso para você gastar com outras coisas. Então, foi aí que eu falei, gente, não recomendo fazer MVP com software house. Aham. E tu sabe que isso é bem comum, as pessoas me falam muito sobre isso, né, não só da tecnologia, querem terceirizar tudo, não querem de jeito nenhum ter um sócio programador, eles querem 100% do capital para eles, mas eles não entendem a importância de ter um sócio com pele em risco, queira aquilo também tanto quanto tu, né? Então, eu penso exatamente do mesmo jeito, né? É perigoso isso, né, de tu terceirizar uma das partes mais importantes da tua empresa, que é a tecnologia, né, que tu tá... Exato. Imagina se dá problema e tu não acha um programador, né, depois para manter aquele código, né? É um problemão. É um risco. E aí as pessoas pensam, mas eu vou começar com um Bubble da vida, que é uma solução no-code, ou low-code, e eu acho que não é o melhor caminho, eu tenho que ser dono do código. Cara, mas assim, para você começa como dá, valida, depois você refaz o código, sabe, assim. E você vai... Tem que validar a ideia. E outra, quem programa Bubble, eu venho estudando Bubble, né? Você aprende a lógica por trás de um produto e você começa a ter mais empatia pelo desenvolvedor. Vocês vão começar a falar mais a mesma língua e vai ficar mais fácil para você entender os impactos de alterações, o tempo que se leva para fazer, né? Quando você não é de produto, você não tem noção. Aí fica aquela rusga lá com quem é de produto, achando que tudo é fácil, é mágico. É só mudar uma cor aqui, não é tão... É mais um botãozinho. E não é, porque código é uma arte. Quem desenvolve, cara, não é fácil. Depois de aprender aí o Bubble, eu vi que meu no-code já é um negócio... Imagina comercializar aquilo, sabe? Então, você aprende a entender mais a realidade de um desenvolvedor. E aí, você vai ser um gestor mais completo, um CEO mais completo. Verdade. Próximo passo aqui, ó, tu colocou aqui, ó, pausa para o recado. Inclusive, estou em busca de um desenvolvedor. Tá, o próximo aqui, não fazer MVP com pouco ou nenhum código, tá? Que isso tem a ver com no-code. Isso aqui, ó, é que parece que eu estou recomendando isso, é ao contrário. Lembra que o título é o que não fazer, né? Isso. Então tá, não fazer um MVP com pouco ou nenhum código. Quer falar sobre isso? Eu acho que tem a ver com o Bubble, né, que tu estava falando. Quanto menos, assim, você desenvolver, melhor. Eu até tive a conversa ontem com um empreendedor da comunidade e ele faz produto menos de um mês. Ele falou que consegue fazer em uma semana e botar para o mercado. Ele é uma máquina de startup. Eu achei aquilo tão legal, porque assim, ele primeiro valida, e aí depois ele ouve o feedback, e aí ele vai para produto, sabe? Então, acho que essa é a mentalidade que a gente tem que mudar. Esquecer de ir direto para produto, mas ir mais para dor e mais para validação, sabe? Então, por isso que não gasta seu tempo e dinheiro todo com produto, porque você vai ver que isso não é tão legal assim no longo prazo. O produto é uma das partes do todo, né? Lembra do marketing? Praça, preço, produto, promoção e tem outros P's, né? E a gente, como programador ou como iniciante, ele só pensa no produto e esquece o resto. Exatamente. Outro ponto aqui, construir um MVP sem conversar com pelo menos 200 pessoas do seu público-alvo. Isso. De onde eu tirei esse número, né? É que assim,
E a gente fez, tá? Uma pesquisa até que extensa, deu 140, mas a gente ouviu a persona errada. Talvez a gente tivesse chegado a 200, a gente teria identificado que a gente está falando com a persona errada. Então, assim, se você puder escolher um esforço para você fazer agora, porque o seu tempo é restrito, despenda o seu tempo entrevistando as pessoas que você agregaria valor com o seu produto. Porque a tecnologia é meio, né? O objetivo é você resolver algo para alguém. Então, quando é essa pessoa que é quem vai te pagar, quem vai consumir o seu serviço, seu SaaS, mais importante do que tudo é você pensar como ele pensa, né? Então, por isso que eu acho que 200 pessoas, cara, você vai ter uma noção da realidade, sabe? Para você daí fazer o produto. Mas isso, eu não sei se eu concordo com o número, tá? Não estou dizendo que está errado, mas é que tem públicos diferentes. Por exemplo, imagina falar com 200 empresas de um software para, sei lá, empresa de venda de computadores, né? Tá. É diferente de falar com 200 artistas, né? Eu acho que tem bastante artistas, assim, é mais fácil, né? Mas falar com 200 empresas, se tu conseguir falar com 200 empresas, de repente tu já vendeu, entendeu? Eu concordo que tem que conversar com bastante gente. Ontem até eu estava falando na live sobre, tem gente que quer fazer o MVP falando com apenas uma empresa. Vou lá naquela empresa e faço tudo que aquela empresa quer. E isso aconteceu conosco, né? Quando a gente começou com a gestora aqui, a gente fez com uma empresa literalmente de venda de computadores. Era uma empresa de computadores e suprimentos, né? E esse cara começou a inventar um monte de coisa. E o que acontece? Tem coisas legais ali, mas ele viajou demais, e daí deixa o software gigantesco. A gente tem que tentar conversar com muita gente para tentar, de alguma maneira, descobrir o núcleo do que todo mundo precisa, e não tentar desenvolver tudo que é tipo de funcionalidade que as pessoas inventam da cabeça delas, né, que precisariam, de repente nem vão usar nada. Exatamente. Que é a questão dos ERPs da vida, né? Por exemplo, a SAP. Por que a SAP vira um Frankenstein? Porque o usuário pede para o consultor fazer de acordo com o que ele acha que é melhor para ele, mas isso afeta outra pessoa, outro departamento, e aí vai virando aquela coisa que ninguém, né? E é a mesma coisa você ouvir só um usuário, porque ele vai olhar da perspectiva dele, que não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? E eu acho assim, quanto mais pessoas você conseguir falar, por exemplo, começa disparando um formulário, aí para 200 pessoas. Aí dessas 200, sei lá, 20 vão responder. Dessas 20, você seleciona 5 e faz uma entrevista, faz um a um, sabe? Quanto mais você alcançar, pelo menos na pesquisa inicial, e depois você vai reduzindo, porque nem todo mundo é disponível para isso, e vai depender da sua abordagem, né? Porque dependendo de como você chega na pessoa, ela não vai querer te ajudar mesmo, tá? Mas a maioria é sonista, porque, cara, você tá querendo resolver uma dor dela, por que só não vai contribuir? Verdade. Então a gente fica com isso na cabeça, mas ninguém vai querer gastar 1 hora falando comigo. Não, ao contrário, tem muito profissional aí que adoraria participar de um projeto assim. Tá? Sim, é verdade, eu tenho essa experiência também. As pessoas gostam disso, né, de ser ouvidas, muito mais do que as pessoas imaginam. As pessoas têm vergonha, né, mas não precisa ter, né? As pessoas têm esse interesse. Não, é verdade. Tá, próximo tópico aqui, não alinhar com sócios o nível de esforço de cada um. Concordo muito. Assim, tem que ser muito conversado com o sócio, o que cada um vai fazer. Mas eu deixo tu falar, Aline, comentar esse tópico. Pensa assim, não existe bom senso, tá? Para mim, pode ser que eu tô dando 1 hora e, nossa, é tudo que nossa, eu tô fazendo tudo sozinha. Pro outro, o outro tá trabalhando o dia inteiro, e ele vai pensar, mas aí ele real só trabalhou 1 hora. Então, assim, tem que deixar muito claro as skills, o que eu posso agregar no projeto, o quanto eu tenho de dinheiro para dispor, o quanto eu tenho de tempo para dispor, sabe? E estamos iguais, porque vai chegar um ponto que isso vai ser motivo de atrito. Inevitavelmente, porque você vai falar, poxa, eu vou assim, me dedicar, abrir mão de arriscar, abrir mão da minha renda, sei lá. E aí, chega lá no fim, a gente vai ter participação igual? Não é justo isso. Aí começa a gerar conflito. Então, quanto mais isso ser feito antes, melhor para você no médio e longo prazo, se vocês querem ir longe, tá? Então, assim, alinhamento, eu acho que tem que ser feito.
Eu concordo com isso, porque tem que definir. Eu faria até um pequeno contrato, não necessariamente um contrato válido jurídico, mas uma conversa entre amigos. Vocês entraram como sócios, provavelmente são amigos ou se respeitam bastante. Então, para evitar problemas, escreve, ó, eu, Davidson, vou fazer tal coisa, esse é o meu trabalho. Digamos que eu e a Aline somos sócios. Aline, tu vai fazer tal coisa, define ali. Porque tem coisas até dentro da empresa como quem é que vai varrer a empresa. Daí eu tenho certeza que é a Aline, ou a Aline tem certeza que é o Davidson. E daí dá briguinha, né, por causa disso. E É, olha, eu sou da área técnica, eu vim aqui para programar software, eu não vim aqui para limpar o banheiro, né? é. E no início da empresa, de repente, vai precisar ser limpado o banheiro e dar essas brigas. Então, até um contrato, explicar o que cada um vai fazer, isso vai evitar muito problema no futuro. Faz enquanto esse pequeno contrato ali, enquanto ainda não tem nenhum atrito, porque começa a ter atrito, a comunicação vai se tornando cada vez mais difícil. É verdade, vai desgastando, né? E vocês precisam entender também o perfil de cada um. Porque, assim, às vezes a gente fala, ai, mas a pessoa fulano não tem nada a ver comigo. Isso pode ser bom, isso pode ser muito ruim. Por exemplo, eu talvez tenha um perfil mais de risco, o outro sócio não. Então a empresa vai ficar ali, cada um puxando para um lado, isso não é bom. Então, até essa questão de, além de função e dinheiro, né, e tempo, perfil também é importante, né, que vai desgastando. Próximo tópico aqui é começar com fornecedores caros. É. A gente tem tendência a querer fazer tudo, nossa, não, mas tem que ser bom, isso é perfeito, tem que ser perfeito, aí você vai comprar a software house mais cara, o software mais top de mercado, né, você vai atrás do melhor advogado para fazer o seu contato. Não, não que assim, nossa, então ela tá dizendo que a gente tem que fazer as coisas meia boca, não é isso. Mas você tem que ser realista, o quanto você pode pagar para fazer, como que tá o seu caixa, como que tá a sua projeção financeira, comporta dentro daquele orçamento, não comporta? Pesquisa, então. Ou então faz uma parceria. Cara, agora eu não tenho dinheiro, mas essa aqui é a nossa perspectiva. No médio e longo prazo, você pode não ganhar agora, mas você pode ser meu fornecedor para a vida. A gente pode ser um parceiro. Vai de você negociar ali com o fornecedor também. Então não sai já pagando mais caro só porque você tem dinheiro, porque o seu negócio está no começo. Então separa a pessoa física e jurídica. Então o negócio começa, a maioria das pessoas, né? Eu não tô falando que todos, porque tem gente que já tem a grana ali, já tem um exit, está com dinheiro para fazer uma startup, mas a maioria não tem. Então, faça o que der de acordo com a sua realidade e o que não der, faz manual, depois você automatiza. Isso também tem a ver com, por exemplo, alugar um escritório bonito. Eu quero um escritório no melhor lugar da cidade, com móveis lindos, computador poderoso, né? As pessoas têm essa tendência de que, cara, tu tá trabalhando com SaaS, ou nem vai visitar tanto cliente assim, ou de repente tu vai visitar o cliente, não é o cliente que vai vir te visitar. Não se preocupa, né? Muito provavelmente pode começar a tua empresa de SaaS na tua casa, no quarto em casa, um computador e um telefone, né? Dá para começar assim, sem problema nenhum. Nenhum, até coworking, tem coworking que são super legais, que é legal pelo ecossistema ali que você tá, mas assim, se não tiver como, faz da sua casa, né, contrata endereço fiscal e o importante é você fazer fazer acontecer, né, e aí com o tempo, né, mesmo, eu sou contra até mesmo quem recebe aporte de investidor, montar aquelas estruturas de startup de Vale do Silício, com um monte de coisa lá dentro do escritório. Gente, não é essa, sim. Deixa pro futuro. Deixa pro futuro, quando tiver, assim, sabe, já com resultados consistentes, escalando, crescendo. Então, assim, recomendo, começa do seu... Você só precisa de um computador e dedicação na sua cabeça ali para fazer acontecer. Tem muita ideia da vaidade, né? Eu percebo em algumas pessoas que eu conheço olha, eu sou empresário, olha o que eu tenho aqui. Eles querem mostrar para o mundo, né? Esquece o mundo. Tu quer mostrar mesmo, quer ser vaidoso? Seja vaidoso daqui a um tempo. Estrutura a tua vida para te ganhar dinheiro de verdade, não no curto prazo ali tentar mostrar para o mundo cedo o que tu tá fazendo. É isso mesmo. E falando assim, até uma experiência, a gente gravou um vídeo, né, legal, bacanudo,
contratamos lá uma produtora para falar da história, não sei o quê. Gente, serviu de nada, não adiantou nada, não faça. Aham. Que a gente achou que aquilo, por algum motivo, fosse ajudar a, sei lá, investidor, mercado. Não, precisava, Uhum. entendeu? Dinheiro que a gente Aham. poderia ter colocado, sei lá, em tráfego pago. Sim. Saiu caro? Eu acho que a gente pagou uns R$ 2.000, uma coisa assim, Uhum. sabe? Mas não é uma, óbvio, não é uma fortuna, mas poderia Para ter quem está sido iniciando, para quem está começando, sempre é uma fortuna, né? é, Cada centavo importa. exatamente. Tá. Dar percentual da sua empresa para qualquer mentor ou em troca de serviço. É, porque, assim, tem mentor que vale a pena, tá? Porque ele é do mercado, ele é um cara que vai efetivamente te ajudar ali. Ele não vai ficar 40 horas por semana com você, imagina, né? Se ele te dá 1 hora da semana, da hora dele por semana, você já tá no lucro. Mas eu não faria isso, sabe? Eu traria ele como um mentor só, para ele acompanhar, para te dar conselho. E tem muitos CEO de grandes empresas que estão dispostos a fazer isso, tá? E tem como propósito isso. Eu mesmo tenho um cliente que ele faz isso. E sem cobrar nada. Só simplesmente para ajudar o empreendedor. Eu tenho certeza que se você bater na porta de alguns deles, eles vão te ajudar. Não precisa vender participação em troca de mentoria. Não precisa, é o que eu aprendi. E nem em troca de serviço. Né? Então, no nosso caso, a gente fez isso, tá? Uma parte foi bom, porque eram advogados e é um escritório muito competente, fizeram ótimos contratos, eles dão suporte, o time desse escritório dá um suporte. Mas talvez hoje, se eu voltasse lá atrás, eu preferia pagar, sabe? Ou então fechar sei lá, um valor menor no começo, depois ir aumentando. Porque não é, se a startup não vai para frente, parece que também é prejuízo. Também, assim, Uhum. talvez eu não faria mais isso. Talvez não, eu não faria. Eu concordo contigo. Não dá uma participação da tua empresa para qualquer pessoa. Toma É, cuidado. Próximo tópico aqui. Achar que o mercado vai aderir a seu produto porque a dor existe. Porque tem uma questão de maturidade do seu usuário, do seu cliente. E isso você tem que analisar muito, senão você vai bater muita cabeça. Ou você vai criar expectativa de que, nossa, vai bombar porque é inovação, quando não é assim, né? O negócio vai demorar mais para acontecer, por ser inovação, às vezes, sabe? Sim. E aí, a questão da concorrência. Até vi uma live sua, Davidson, essa semana, falando da concorrência. Tem muito concorrente. Concorrência é bom, ajuda o mercado a amadurecer, evangeliza o mercado, educa o cliente. Então, nesse caso que eu quis dizer, sabe? Tipo, às vezes o mercado não está preparado para aquela dor, tá? Sim. Então, você vai ter que ter toda uma forma, não que você deva desistir ou não fazer, mas você vai ter que estar ciente do desafio, do tamanho do desafio. Mas também, Sim. se der certo, vai dar muito certo. Uhum. Você é um pioneiro, assim. Então. É, Não contar com um dinheiro para o fluxo de caixa. Isso aqui eu acho perigosíssimo. Antes de tu falar, deixa eu contar uma história do que aconteceu no passado aqui. Na nossa empresa, lá no início, a gente começou em 2001, tá? E a gente fazia de tudo. A gente nem sabia o que a gente queria. Sabia que a gente queria abrir uma empresa e dar jeito na vida. A gente começou a vender computadores. Deu certo a venda de computadores, tá? Só que era meu sócio que tocava, não era eu. Eu ainda não tinha entrado como sócio, mas eu estava junto com eles ali como amigo, fazendo alguns negócios com eles ali. E o que acontecia? Vendia o computador e vendia parcelado. Daí no próximo mês, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Só que, digamos, eu vendi um computador para a Aline por R$ 1.000, digamos, né? E daí ela fechou em 3 vezes. Mês que vem ela vai pagar R$ 300. E digamos que o custo é 700. Percebe que a Aline está sendo adimplente, né? Ela está pagando em dia, mas eu não tenho no próximo mês dinheiro para comprar um próximo computador para vender para uma outra pessoa, porque eu não fiz aquele fluxo de caixa certinho. Então, esse meu sócio, na época, ele chegou a pedir empréstimo em banco, depois teve problemas até com a Jota, porque pegar o empréstimo adiava o problema. Então, deu problema grande na época, a empresa quase quebrou por problema de fluxo de caixa. A gente tem que cuidar muito.
Ainda mais porque, assim, ó, vocês sabiam que no Brasil que existe essa história de parcelar, porque da época da inflação da década de 80 que inventaram, porque se for ver, isso não é trabalho para uma loja, para uma empresa ficar parcelando alguma coisa. Isso é um trabalho para um banco, para uma financeira, tá? Em outros países, tu quer parcelar alguma coisa, tu vai no banco, tira um empréstimo, compra a coisa e parcela com o banco, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o fluxo de caixa da empresa. É assim, ó, falta de controle de fluxo de caixa. Vender bastante pode ser um problema que vai fazer a tua empresa quebrar muito mais às vezes do que falta de cliente. E eu entendo disso bastante porque a gente vende um software, né, o e-gestor, que justamente ajuda o cliente a trabalhar com isso. Mas vou deixar tu falar, Aline, sobre esse tópico. É exatamente isso, assim, você conta que você vai gastar um X, quando na verdade você vai ter que gastar 3x, e aí você fica vendido, porque você não consegue crescer, né? Malemar pagar as contas que você tem que pagar. Então, o que a gente não contava era que produto, e aí isso tem a ver com a questão da software house. Produto, você vai precisar, e tem um tópico aí também, pivotar. Você vai precisar ajustar, você vai precisar melhorar. E aí, Certo, você entende? Oi? Ah, não. Eu pensei que tava acabando os tópicos, tá? Agora eu achei, do pivotar. Ah, Tá. tem isso aí. Porque se você vai ter que fazer melhoria, você vai ter que investir em marketing, né? Relacionamento, que você às vezes ia ali conversar, fazer uma viagem e tal. Você vai ter mais gastos do que você imagina. E se você não contou com aquilo, cara, vai travar o seu crescimento, que é basicamente o que aconteceu com a gente. Travou o crescimento. Não faliu porque a gente consegue manter ainda do próprio bolso as despesas, né, de infraestrutura, do que está no ar. Mas trava o crescimento. E aí, assim, o fim tá ali, batendo na porta. Se você não cuidar, né? Então, Eu li um, né? eu li um livro sobre finanças e ele fala muito assim, ó, cara, a maioria do problema de fluxo de caixa é falta de lucro. A gente tem lucro, a gente tem fluxo de caixa. Eu acabei concordando com ele, né? Mas vamos para o próximo tópico. Não querer... Só uma observação também que eu não falei. Sabe o que a gente contava? A gente contava assim, a gente vai lançar, vai conseguir um investidor, e o dinheiro desse investidor vai ser o nosso fluxo de caixa, tá? Muitos pensam assim, não faça isso, porque o investidor vai falar assim, tem faturamento? Não vai investir. Foi um erro a gente pensar isso, sabe? Sim. Conte do seu capital, ou seja lá como você recolheu ali o fundo, o investimento inicial, e conte com prazo com esse capital até você ter aí um faturamento de 10 mil, que é o mínimo que eles pedem para olhar com carinho. Eu sempre tive o pensamento de independer dos outros. Eu quero fazer as coisas acontecer, porque eu acho até que minha empresa vai valorizar mais. Não sou contra investidor, mas o pensamento inicial nunca é investidor, pelo menos para mim. Exato. Não querer... Concordo. Ó, tu colocou em letras maiúsculas esse tópico aqui. Não sei se é proposital. Não querer entender de marketing digital, principalmente de funil de vendas, SEO e tráfego pago. Tem muita gente que criou o ranço de marketing digital. Digital, não entende bem o que é, uma coisa muito subjetiva. Mas, gente, é muito importante, porque o seu negócio é digital. É digital, o canal é digital. Então, você tem que entender de como escalar digitalmente, né? O marketing, seja ele orgânico ou pago, você tem que dominar ali os funis de venda, porque eu cansei de ver, inclusive clientes grandes meus da consultoria, que não entende ainda o conceito de topo, meio e fundo de funil. E tem formas de conseguir cliente de acordo com o momento de compra dele. E se você não entende isso, você não alinha a sua comunicação e aí você vai demorar mais para vender. E se você demorar mais para vender, enfim. Então, entender funil de vendas é muito importante. Só o produto não é o suficiente, né? Eu tenho um produto excelente, ele vai se vender sozinho. É muito difícil isso acontecer. Eu tô dizendo que o produto não é importante, o produto é muito importante. Mas só o produto não é o suficiente. Exato. A internet, gente, é muito difícil. Hoje em dia, assim, é um emaranhado de informações, de propaganda. Para você se destacar, saber chegar no público certo, você tem que estudar. Tem que estudar. Não tem outra forma. Para você saber fazer um anúncio de tráfego pago, você tem que estudar, porque não é tão simples quanto parece, né? Pelo menos você tem que entender, porque aí quem não aprende, depende, né? Então, se você
aprender, pelo menos se você tiver um gestor de tráfego, e eu já vi com uma startup com muito dinheiro, tem gestor de tráfego e não vende nada. Tá? Você entra lá na conta do cliente, tá uma bagunça. Porque o gestor não entende, ele não sabe o que cobrar. Então, tem que entender. E orgânico, você vai ter que entender de SEO, você vai ter que entender principalmente de falar com o seu público de topo de funil, porque não é todo mundo que vai estar preparado para comprar a sua solução. Às vezes você vai, às vezes não, com certeza, você vai ter que ir aquecendo esse público até você ir lá e pá, vender a sua solução. Sim. Aí você vai ser muito mais assertivo, você vai economizar verba de marketing, você vai economizar time comercial. Então isso é um impacto tão grande, porque é o começo da cadeia, né? Precisa estudar. Precisa estudar. Tá, vamos outra coisa aqui. Não se preparar para pivotar. Ai, nossa, meu produto tá perfeito. Vai ser isso aqui e eu vou crescer dessa forma. Não vai, tá? Até você ir até o mercado e levar o primeiro soco na cara. Sabe o ditado do Mike Tyson? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Exatamente, é isso aí. Porque você vai ver que, cara, sai da sua bolha. Você tem... Claro, por mais pesquisa que você faça, né, você tem uma ideia de que é aquela dor que você resolve. Mas quando você vai vendo o usuário usando, você vai conversando e tal, você vai ver que, putz, meu, isso aqui nada a ver. Você precisa realmente entender que pode ser um momento que você precisa pivotar. E tá tudo bem, entendeu? Porque você é empreendedor, é o que eu sempre falo, não se apaixona pelo negócio. Negócio é negócio, você tem que entender aqui. Não é que você não se apaixona pelo negócio, perdão. Não trata o negócio como um filho. Não é um filho, é um negócio. Você tem que fazer o que é bom pro negócio. Exatamente. Da cor de azul para laranja, cara, muda. Não se apega, sabe? Próximo tópico aqui, perder tempo atrás de investidor. É aquilo que... Assim, não que conseguir investidor perde tempo, tá? É o momento. Tem momento e propósito também, alinhamento da empresa. Porque tem empresa que nasce já querendo ser bootstrapping e não quer investidor e tá tudo bem. Tem empresas de sucesso, bootstrapping, que é, né, quando cresce com capital próprio. Mas você ir atrás de investidor antes do tempo, que foi o que a gente fez, vai te desgastar, pode queimar o seu filme, pode... eu acho que no momento, você tem que, primeiro momento, principalmente no MVP, focar no produto, achar o fit de mercado. Depois, se precisar, você vai atrás desse investidor. Vai ficar muito mais fácil. Tá. Começar com plataforma cheia de funcionalidades. Isso também tem a ver com um dos primeiros tópicos lá de contratar, terceirizar, né, desenvolvimento. Não precisa. Começa, o Bruno Okamoto da comunidade microsite, ele fala, começa resolvendo uma dor. Uma dor, gente. Ai, mas quero isso, quero aquilo. Bem aquilo que você estava falando, Davidson, do cara lá que queria viajar na maionese e tal. Não viaja na maionese. Foca numa dor e resolve bem essa dor e depois você vai aumentando. Sim. Né? Vai ouvindo o seu usuário. Não... Eu concordo muito. Até recomendo muito um livro chamado Getting Real, do pessoal do Basecamp, né? Não sei se você já viu um vídeo meu, Aline, que eu falo sobre esse livro. Recomendo muito, tá? Tem em português também, esse livro. E tem vídeos aqui. Tem um vídeo, agora deixa eu me lembrar. O vídeo que eu fiz, o título é No SaaS, faça menos que a concorrência. Olhem isso aí, porque eu lendo tópicos do livro. Eu pedi autorização para o pessoal do Getting Real para ler o livro. Porque eu pensei... na época eu pensei que aquele livro era... Creative Commons, né, que era aberto para todo mundo. Daí depois eu fui ver que não era, entrei em contato com o pessoal lá do Basecamp e eles disseram assim, ó, pode ler, mas não vai ler todo. Eles não me deixaram ler todo. Então eu li alguns tópicos, algumas partes do livro e o pessoal gostou muito desse vídeo que eu fiz. Então no SaaS faça menos que a concorrência. Interessante. Não criar uma landing page com tudo muito bem explicadinho. Assim, ou uma landing page ou uma apresentação. Muito bem feita. Porque você está imerso naquilo, você sabe bem o que é. Mas o seu cliente é a primeira vez que ele está vendo aquilo. Então, você tem que passar e com a comunicação correta, respeitando a questão, né, que eu falei, do funil de vendas, do seu cliente, tudo muito bem explicadinho, né?
a gente cometeu esse erro. Nós não criamos uma landing page explicando o que é a HBIS. O cara cai direto na loja. Então, isso é uma coisa que a gente está corrigindo. Mas comece desde o começo, com uma landing page bacana, com a lista de espera lá, que seja, depois você abre. Mas não altere essa questão de ter uma landing page explicando que você, de fato, faz. Estuda, pega estados bem-sucedidos, olha a landing page, vê a estrutura. E aí, estudar o marketing ajuda muito a você ter claro como ser essa landing page, assim, né? Então, estuda bem o formato, mostra para alguém que desconhece o seu projeto e veja se a pessoa entendeu. Se entendeu, bacana. Certo. Não investigar a fundo o seu nicho. Porque eu penso assim, são um pilar, no CS, por exemplo, a gente fala de 4 pilares importantes para você pegar sucesso. Entender bem do produto, entender bem do nicho do seu cliente, entender bem do seu mercado, por exemplo, SaaS, e entender bem do seu produto, do nicho, do seu cliente e do processo, né? Sim. Processo. Então, você, quando tem esses 4 pilares, você é um Customer Success de sucesso, você entende o ecossistema. Então, entender do nicho do seu cliente. Cara, por que ele tem dor? Como que é a rotina dele? Como ele começa o dia dele? Que ferramentas que ele usa? O que ele acha bom? O que ele acha ruim? Se aprofundar no business dele. E também no seu business, né? Que isso é importante. Para você saber como gerenciar umas casas, né? Você tem que saber. Mas entender do nicho do seu cliente vai te ajudar a construir soluções melhores, com certeza. E eu vejo gente querendo entrar vou desenvolver um software de determinado segmento, porque eu acho que dá dinheiro, né? Mas eu acho que tem que ter um mínimo de paixão sobre o assunto, porque daí tu vai querer entender de verdade o cliente. Imagina tu ficar trabalhando pro resto da tua vida ou durante muito tempo com um assunto que tu não tem o mínimo de interesse. É ruim, né? Por exemplo, Vivendo SaaS aqui, eu gosto de falar desse assunto. É fácil para mim, né? Então, imagina falar, sei lá, sobre dentista. Eu não tenho interesse nenhum em dentista. Ia ser muito ruim para mim, né? Eu não ia conseguir, não ia ter o mesmo carinho que eu tenho de falar sobre esse assunto aqui. Ou, por exemplo, no gestor, eu gosto de falar sobre gestão, de entender, de tentar dar uma ferramenta para essas pessoas que vai ajudar eles a empresa a crescer. Se vocês forem ver, tem a ver o segmento um com o outro, que é o microempresário e agora o microempresário de SaaS aqui, né? Então, é algo que eu realmente gosto. E é muito mais fácil, se torna muito mais fácil do que... E até para ti, como tu estava falando, de conhecer o nicho. Tu vai conhecer de verdade, não é simplesmente... vou entrar nesse assunto aqui porque eu acho que vai dar dinheiro. Não. E facilita também a pivotar, facilita inovar. Porque você conhecendo as dores dele, o nicho dele, você consegue criar muitas soluções. Por exemplo, no caso da HBIS, eu não era da indústria da música. Longe disso. Malemar escuto. Não, Malemar não, eu gosto bastante de escutar música. Mas assim, eu tive que estudar a indústria da música, que não é fácil de entender tudo, por mais que eu resolva só uma dorzinha, assim. Mas eu entendo, assim, a estrutura como um todo. E se precisar pivotar, eu identifiquei outras possíveis dores, assim, dentro desse pilar. E eu gostei disso, sabe? Então eu acho que, com certeza, gostar facilita a sua vida. Sim. Vamos pro próximo tópico aqui, a última. Não ter pelo menos 2 mentores foda. Isso. Lá atrás, a gente abordou muita gente da música, né? Mas com um approach de investimento. Erro. A gente deveria ter se aproximado com um approach de mentoria. Cara, você não quer me ajudar? Assim, eu tô empreendendo. Você tem meia hora do seu tempo por mês. O cara, se ele é foda da indústria, meia hora que você ficar com ele, entendeu? Ele vai te ajudar muito. Ele vai facilitar muito. Mesma coisa de SaaS. Nossa, se eu conseguir o Davidson como gestor, porque o cara tá ali na batalha há anos, entendeu? Ele já passou muito, ele vai te economizar, ele vai te ajudar. Não vai falar, não vou te falar, não vou esconder o ouro. Não, porque ele é empreendedor, ele sabe, ele quer ajudar. Quando você não tem dinheiro para pagar uma consultoria, cara, vai. Você precisa de um mentor, assim,
que vai te ajudar. Como eu venho da indústria de SaaS, de tecnologia, isso facilitou para mim. Mas, no mínimo, um mentor da música deveria ter conseguido lá atrás, sabe? Teria ajudado mais na concepção do produto, facilitaria muita coisa. Muita coisa. Então, acho importante. Então, tá, Aline, eu quero te perguntar outra coisa, então. Como é que tu conheceu o grupo? O grupo, na verdade, assim, como eu tô sempre no SaaS, eu conheci o YouTube primeiro. Ah, é? Não sabia. Eu vi pelo YouTube, aí do YouTube eu vi que tinha comunidade, porque eu não sou uma grande usuária de Facebook. Eu Mas prefiro o Facebook só por causa dos grupos também. eu uso praticamente para isso, assim. Então, eu vi que muitas pessoas me adicionaram lá na amizade. Gente, mas se você entrar lá, tem parabéns, assim, de todos os anos que eu nem respondi, porque eu não, sério. Mas pro grupo eu entro, participo e tal. E foi através do YouTube mesmo, porque eu já buscava conhecimento para SaaS, e tem muito pouco hoje no Brasil, né? Assim, de pessoas que fazem um trabalho que você faz, Davidson, assim, eu vi muito pouco, muito. Então, eu achei incrível e desde sempre acompanho, que eu gosto de consumir, assim. Eu participo de outras comunidades, então eu procuro estar sempre vendo o que tá rolando. Então tá, então se tu quer ser sócio da Aline, tá? Eu acho muito legal o projeto dela. Manda uma mensagem para ela e a Aline, depois que ficar rica, me conta, tá? Como é que foi? Se eu te ajudei aqui te mandando um sócio bom no futuro aqui de pessoas que seguem aqui o Vivendo de SaaS, tá? Muito obrigado, Aline. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer todas as mensagens, as pessoas que falaram, nossa, que legal, assim, isso motiva, a força da comunidade faz diferença. Então, se você tá aqui, participa, ajuda seu colega quando ele postar lá, responde, sabe? Participa da troca, porque isso é muito enriquecedor. Inclusive, graças ao post, eu tomei a decisão de continuar postando lá para vocês mais conteúdo. E pretendo fazer um Insta e alguma coisa assim para postar fazer um building public, sabe, desse processo para vocês verem. E não garanto final feliz, tá, gente? Porque a vida de empreendedor é isso. Mas eu quero postar a realidade e se isso servir para você, enfim, para um amigo seu, eu já fico muito feliz se eu puder ajudar uma pessoa a partir da minha experiência, seja boa ou ruim. Então, eu vou colocar o Insta aqui, que eu vou criar para fazer esse building public pro Davidson, e aí a gente se troca mensagem por lá. E deixa eu falar uma coisa sobre a comunidade, aproveitando então. Às vezes vocês veem, por exemplo, um post tipo da Aline que aparece no feed principal do Facebook. Eu recomendo que vocês entrem de vez em quando na comunidade e olhem os tópicos. Aparece muito tópico legal que o Facebook não distribui também, assim. Eu não sei como é que funciona o algoritmo dele, mas ele não distribui. Mas tem muita coisa legal. Tem coisa legal nos posts que ele não distribui e tem muito comentário. É uma riqueza que tem lá nos comentários escondidos de pessoas respondendo coisas muito interessantes. De repente, vocês demorariam anos para aprender. Tem alguém que largou assim, ó, um detalhezinho ali. Cara, eu já peguei várias coisas lá. Então, recomendo que vocês, de vez em quando, entrem no grupo lá e analisem, tá? Olha, eu faço isso não só com o Vivendo de SaaS, até com outros grupos eu faço isso. De vez em quando, cara, eu preciso me lembrar disso aqui. Eu vou achar alguma coisa legal. Em vez de a gente ficar olhando porcaria no TikTok ou no Reels ali, vai lá estudar, que sempre tem uma coisa legal lá no grupo. Eu sempre olho os comentários, sou viciada nos comentários. Eu olho o post e já olho os comentários, é automático, assim. E aprendo muito, realmente, é excelente. Então tá, muito obrigado, Aline, e é isso aí. Obrigada, nos vemos nos próximos vídeos. Abraço. Falou, obrigada, tchau, tchau.